Dia, Tebas. Bom dia, Diego. Bom dia, Bom dia Paulo. também para você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, tá aí no seu carro, indo para o trabalho. Hoje ainda é dia útil, né? É isso aí, é isso Não é aí. só a gente que está aqui trabalhando, É não. isso aí. Tem que trabalhar, não tem jeito, né, Paulo Pimenta? Exato. Olha, o que você traz pra gente hoje, nessa última sexta-feira de 2024, Paulo? Tebas, hoje eu trago o melhor de 2024. Opa, que Eu demais. reuni aqui alguns livros que a gente falou na coluna durante esse Uma ano. retrospectiva. É quase isso, só que só com os que eu recomendo mesmo, assim, Tá, nesse finalzinho de ano, ainda dá para você ler esse livro antes de 2024 acabar, ainda tem Selo esses Paulo dias. Pimenta de qualidade, né? São Isso. livros curtos, dá para você ler esse livro até o dia 31 de dezembro, você que não leu Ô, nenhum, legal. vale a pena ler. Você aí que está patinando para terminar o primeiro, larga esse primeiro que você já não está conseguindo e lê esse agora que eu vou falar que vai dar tudo certo. O primeiro deles é A Cachorra, da Pilar Quintana, um livro muito bacana, forte, emocionante, conta a história da Damares, que ela é uma pessoa que não tem facilidade para engravidar, e isso causa alguns problemas no relacionamento dela. E aí ela vai cuidar de uma vila, né, no vilarejo onde ela mora, ela vai para uma outra casinha de lá e resolve adotar uma cachorra. Então nisso daí já melhora o instinto materno, tudo aquilo que ela queria viver, então a sensação de segurança, de estar cuidando de alguém, até que essa cachorra fica prenha. E aí dá uma reviravolta ali, a Damares acaba passando por uma situação de não entender como aquilo acontece, como ela que queria sempre ser mãe, engravidar, não dá conta, e agora, para quem ela dava tudo, acaba engravidando, que é a cachorra. Então, é uma sensação ali que você fica sem entender como é que essa pessoa está lidando com isso, né? De raiva, de inveja, e tudo isso de um animal, né? Eu acho que é uma literatura muito bem escrita, uma das melhores aqui da América do Sul. Que beleza. É fininho esse livro? Fininho, ele deve ter ali por volta de umas 100 páginas. Olha Muito aí. bom. Dá para ler super rápido. Pilar Quintana, uma das vozes mais importantes contemporâneas aqui da América do Sul, viu? Ela tá sempre nas listas em todos os rankings, assim, em todas as listas de melhores livros. E esse daqui, com certeza, foi um dos grandes livros de 2024 Ô, aqui da Paulo, só gente. repete de novo o nome do livro, para que eu tô fazendo uma anotação aqui, aí O o nome nosso do livro ouvinte é também A anota. Cachorra. Boa. É muito fácil. O livro vai falar sobre a cachorra e o livro se chama A Cachorra, Pilar Quintana. É Fácil. isso aí, Boa. muito bom. O outro livro é Monique se Liberta, do Eduardo Luiz. A gente já falou do Eduardo aqui esse ano várias vezes. Ele foi o grande nome da Flip, o grande homenageado aqui no Você esteve Brasil. com ele, né, Paulo Pimenta? Exatamente, o Eduardo Luiz é um querido, assim, super simpático. E Monique se Liberta conta a segunda vez que a mãe dele sai de casa. A primeira vez, o Eduardo tem uma vida muito sofrida. Durante toda a infância, o pai que bebia muito, batia na mãe, a relação com os irmãos que era bem ruim, a mãe numa posição muito desumanizada até dentro de casa, ela sai de casa, termina esse casamento e vai ficar com uma outra pessoa depois que ela conhece. E aí ela termina esse casamento pela segunda vez. Então esse livro é o Eduardo contando como é que foi a saída da mãe dele, desse segundo relacionamento, e de como a família acabou se restabelecendo, se reestruturando ali. Muito forte. A Monique com certeza é uma personagem muito bem construída, embora seja uma personagem de verdade, né? Óbvio que a literatura ele traz alguns elementos é, de fantasia, nem sempre está ali 100% biográfica, mas a literatura do Eduardo Luiz é com certeza muito autobiográfica, sim. Inclusive, para quem não conhece ele ainda, tem uma história muito engraçada, não engraçada, né? Uma história muito curiosa, é melhor a gente dizer Uhum. assim, do Eduardo, que ele escreve a primeira vez sobre a família de uma forma geral no livro, e o irmão dele sai da cidadezinha onde morava e vai até Paris com um taco de beisebol para poder bater nele, de tão chateado que ele ficou do irmão ter exposto daquilo no livro. Um livro que saiu da França, chegou aqui no Brasil, chegou no mundo inteiro, um dos mais Caramba. traduzidos, então é uma confusão familiar muito grande que quem gosta de uma fofoca vale a pena ler Eduardo Luiz também. Tem alguém que gosta de fofoca, Paulo Pimenta? Eu não sei, eu acho que não, aqui não. O terceiro livro que eu trago, que a gente já falou esse ano, é A Pediatra, Andréa Del Fuego. É uma autora brasileira. E a pediatra também traz um pouco dessa variação de sentimentos, sabe? É uma pediatra que não tem nenhum instinto materno, ela não gosta de criança, ela tá ali porque o pai era médico e ela vai cuidando disso. Então ela vai tentando investigar por que que as mulheres querem tanto parto naturalizado, né? Assim, aquele parto mais humanizado, e não querem mais cesárea, não querem o parto normal, querem
tá numa banheira, em outros lugares assim. E aí ela acaba se deparando com uma criança no consultório dela e ela se apaixona pelo pai dessa criança. E aí, quando ela se apaixona por esse pai, eles acabam tendo um caso ali, eles se tornam amantes e ela desenvolve por essa criança um afeto de mãe. Então é uma situação bem complicada, bem difícil ali, que ela não sabe lidar, porque ao mesmo tempo em que ela não quer mais ver o pai da criança, ela se sente mãe daquela criança, muito embora a criança tenha a mãe dela, o pai é casado, né? É uma história ali que dá para dar um enredo muito bom. Andréia Del Fuego, a pediatra. Acho que os nossos ouvintes vão gostar dessa dica. Já tô anotando Muito tudo bom. aqui, O Tebas viu? está aqui com os dedinhos nervosos, anotando tudo. Paulo Olha, e Pimenta. todos esses livros são super curtos, hein, gente? Como eu falei aqui no começo, dá para ler esse livro ainda agora em 2024, se não na primeira semana de 2025, para já começar o ano tendo lido um É isso aí. livro. E para quem não leu nada esse ano, né? Se porventura você não leu nada esse ano, você vai ler e vai dizer ainda, ó, não, eu li em 2024. Exatamente. Ô Paulo, claro que é muito pessoal isso, mas você, desses três que você passou pra gente, você sugere pra começar por algum deles, assim, ou... Olha, eu começaria por A Cachorra, porque é um livro mais curto e é mais fácil de entender ali. A Pediatra, apesar de ser curto, é um pouco maior do que A Cachorra. E Monique se Liberta, eu acho que todos os livros do Eduardo Luiz deviam ser lidos na sequência, assim, para você entender o contexto familiar dele. Ele fala sobre a mãe dele nesse livro, ele tem um que se chama Quem Matou Meu Pai, onde ele faz várias críticas ao governo francês, porque o pai dele parou de receber um benefício que o governo cortou, então fala do Emmanuel Macron, de todo mundo que está lá, assim. É um livro muito forte. E O Fim de Ed, que é quando ele conta essa história dele sendo uma criança gay na França, e de como ele conseguiu não superar, mas de como ele conseguiu passar vivo por essa situação de bullying, de homofobia, de tudo aquilo, até ele se tornar quem ele é. Uma situação muito diferente, distante da família dele, que era uma família muito pobre, e hoje ele é um dos principais escritores do mundo, né? Paulo, eu vou pegar uma frase que você disse para a gente fazer uma reflexão aqui, ainda dá tempo. Você disse, esse aqui é mais fácil de entender. É interessante isso, porque isso às vezes depende muito do nosso momento de vida quando a gente pega um livro. Às vezes a gente está cansado, às vezes a gente está com sono, às vezes a gente está num momento ruim da nossa vida, a gente está, sei lá, emocionalmente abalado por algum motivo, e a leitura fica dura, fica árdua, fica Exatamente. difícil, né? E aí se você pega um autor que gosta dessa leitura que te faz parar e voltar a página 2, 3, 4 vezes até você Sim. entender realmente. E entender aqui, ouvinte, não é o entender, você não entendeu o que está escrito. É o entender de assimilar, de absorver aquilo que você está lendo, né, Paulo? Exato, e também de ter ali palavras fáceis, né? Umas frases que não são tão longas, onde você consegue ter uma continuidade na história, não tem aquele vai e vem que vai tá no presente, vai para o passado, vai para o futuro. Então é um livro que é bem bacana. E para a gente finalizar, um livro aqui do DF que não podia faltar, que é Vale o que está escrito, do Dan, a gente falou aqui, onde o personagem da Newton mora no núcleo Bandeirante, e é muito legal ver aquilo, né? Como ele descreve a praça do núcleo Bandeirante ali, como é que ele descreve aquela frente da igreja, o comércio, as casas geminadas, naquela época, que é o livro um pouquinho mais antigo, que se passa num tempo um pouquinho mais antigo. Fala também da Terra Vermelha ali do núcleo Bandeirante, então vale muito a pena para quem é daqui do DF ou para quem mora ali na região, quem já passou pelo núcleo Bandeirante, lê Vale o que está escrito, do Dan. Foi um dos nossos primeiros livros aqui desse ano e com certeza ficou marcado. Bom demais. Muito bom, né, Tebas? Muito bom, muito bom. Paulo Pimenta com a gente aqui no Jornal Nova Brasil Brasília. Paulo, muito obrigado por 2024. Até a próxima sexta-feira, que já vai ser 2025, certo? É isso aí, Tebas. Obrigado você, obrigado Diego também. E também quero fazer um agradecimento especial aqui aos nossos ouvintes. Sem eles não teria essa nossa coluna. É a única coluna de literatura no rádio do DF, né? Uma das poucas colunas no Brasil. E hoje é a nossa 50ª coluna desse ano. Olha Foram só, 50 que beleza, 50 cinquentinha. colunas esse ano, então Muito foi bom. muito trabalho, foi bom. muito bacana e é muito interessante ver os frutos, né, que a gente tem colhido com essa coluna. Então quero agradecer aqui em especial aos nossos ouvintes pela participação, pela companhia que faz.
Sexta de manhã é um dia puxado, mas eu vejo cada vez mais pessoas acompanhando a gente e fico muito feliz de poder levar um pouquinho da literatura, né? Agradeço também à Nova Brasil em si por fomentar a literatura brasileira, muito embora agora a gente também traga alguns outros autores fora do Brasil, a gente sempre preserva e tenta sempre trazer os nossos autores nacionais. Então, muito obrigado, Diego, obrigado, Tebas, e obrigado a você, ouvinte, por essa companhia. É um prazer estar aqui com vocês toda sexta-feira. 2025 tem muito mais. Tem muito mais. A gente que agradece muito, viu, Paulo Pimenta? Eu lembro do dia em que a Ariane Bittencourt me procurou aqui e disse, Diego, vamos fazer uma coluna de literatura? Eu conheço uma pessoa que é ideal para isso. Eu falei, coluna de literatura? Será? A gente estava abrindo o leque aqui do nosso jornalismo para alguns colunistas. Eu falei, vamos lá. E quando eu conversei com você, Paulo, que eu vi a ideia na prática, assim, eu falei, não, isso vai ser um sucesso. E realmente, ainda bem, eu estava certo, a coluna é um sucesso. Essa semana que passou, eu continuo ouvindo todo mundo aqui, conversando com um monte de gente para a gente melhorar cada vez mais esse nosso jornalismo aqui da Nova Brasil FM. E eu escutei uma pessoa que te ouviu uma semana atrás aqui, semana passada, a paciente, como é o nome do livro que você indicou? A Paciente Silenciosa. A Paciente Silenciosa, exatamente. Uma pessoa que gostou tanto, estava dirigindo, estava indo para o trabalho, é médico, e quando ouviu você falar desse livro, já anotou, quando parou o carro, já comprou o livro ali pelo celular, pela internet mesmo. Então, isso que é maravilhoso. A gente não está aqui só batendo papo, a gente está fomentando a leitura e por isso... Me perdoe o clichê coach aqui, mas a gente está transformando vidas, eu acredito nisso, com viu, certeza. Pimenta? Fico feliz, Diego, muito obrigado e desejo para vocês também um feliz ano novo. Para quem está nos ouvindo, eu estou lá no @PimentaPaulo, vamos trocar ideia de livro. Se você não pegou todas as dicas de hoje, me procura lá, @PimentaPaulo, que a gente conversa sobre esses livros. É isso aí. Jornal